Reddit. Meu meio-irmão gritou que era melhor eu começar imediatamente e em seguida me deu um tapa. Aquele tapa não apenas rasgou meu lábio, como também expôs todas as verdades que eles vinham tentando esconder. Olá, meu nome é Donna Underwood e tenho 32 anos. 2 semanas atrás eu tinha um futuro, um bebê a caminho, um pai que me amava e um lugar que eu chamava de lar. Agora eu estava sangrando no chão de um consultório médico enquanto meu meio-irmão tentava roubar tudo o que meu pai havia deixado para mim. Tudo começou 3 dias depois do funeral do meu pai. Eu tinha acabado de perder o bebê, um aborto espontâneo com 14 semanas, que acabou se transformando em uma dilatação e curetagem de emergência quando o sangramento não cessava. Os médicos disseram que eu tive sorte de sobreviver, e é curioso como as pessoas usam essa palavra sorte com tanta facilidade. Eu estava ficando na casa do meu pai, tentando me recuperar tanto fisicamente quanto emocionalmente quando Will e minha madrasta, Verônica, apareceram com um caminhão de mudança. Eles não bateram a porta, Will simplesmente usou a própria chave e entrou como se fosse o dono da casa com Verônica logo atrás, exibindo aquela expressão de falsa compaixão colada ao rosto. Ela disse com voz melosa que tinha ouvido falar do bebê e que era uma tragédia, mas seus olhos já percorriam as antiguidades do meu pai, avaliando mentalmente quanto cada peça poderia render na revenda. Will foi direto ao ponto e jogou uma pilha de documentos sobre o balcão da cozinha, o mesmo balcão onde meu pai costumava preparar suas famosas panquecas de domingo. Ele disse para eu assinar, afirmou que o pai havia deixado tudo para a mãe dele e para ele, e que eu receberia $10.000 se assinasse naquele dia, mas que no dia seguinte o valor cairia para 5.000. Eu quase ri porque meu pai, que me criou sozinho depois que minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, e que construiu a Underwood Construction do nada até transformá-la em uma empresa avaliada em $10 milhões, jamais me deixaria fora do testamento. Eu disse que aquilo era ridículo e exigi ver o testamento verdadeiro do meu pai. Foi nesse momento que a situação se tornou realmente feia. O rosto de Will assumiu aquele tom específico de roxo que eu conhecia desde a infância, a cor que sempre significava que alguém estava prestes a se machucar. Ele afirmou que aquele era o testamento verdadeiro. Disse que o pai o havia assinado 2 semanas antes de morrer e que eu estava ocupada demais com o que ele chamou de drama de gravidez para perceber que tinha sido excluída. Ele chamou de drama a perda do meu primeiro filho aos 32 anos, depois de 3 anos tentando engravidar. Eu tentei manter a calma, disse que precisava de tempo para pensar e para falar com um advogado, e então Will me deu apenas 24 horas. No entanto, quando compareci à consulta de retorno com a ginecologista, ele estava sentado na sala de espera. Naquele momento eu ainda não sabia como ele tinha descoberto o horário da consulta, mas mais tarde descobri que Verônica vinha mexendo no meu telefone enquanto eu dormia. Will anunciou em voz alta que o tempo havia acabado e exigiu que eu assinasse imediatamente ou saísse da casa naquele mesmo dia. Eu me recusei. Foi então que ele me bateu com tanta força que caí no chão, sentindo o gosto metálico do sangue encher minha boca, enquanto minhas costelas, ainda sensíveis por causa da cirurgia, protestavam com dor intensa. Ele olhou para mim com desprezo e disse que se eu achava que era boa demais para $10.000, então agora não receberia absolutamente nada. A polícia chegou em poucos minutos, com luzes piscando e outros pacientes dando seus depoimentos. Will tentou usar seu charme habitual, dizendo que estava apenas abalado pela morte do pai e que a meia-irmã estava sendo irracional, porque famílias às vezes discordam. No entanto, era impossível justificar uma mulher sangrando no chão com a marca clara de uma mão estampada no rosto. Eles o prenderam, mas Verônica pagou a fiança em menos de 2 horas. Quando voltei à casa do meu pai naquela noite com minha amiga Margie dirigindo porque eu estava trêmula demais para conduzir sozinha, descobri que as fechaduras tinham sido trocadas. Meus pertences estavam espalhados pelo gramado da frente, roupas, livros, álbuns de fotos, tudo, e os aspersores da vizinha já haviam encharcado metade. O que realmente me quebrou foi ver a caixa de joias da minha mãe, aquela que meu pai lhe deu no 10º aniversário de casamento, arrebentada na entrada da garagem, com as pérolas espalhadas pelo chão como lágrimas sobre o concreto. Antes de continuarmos, peço que se inscreva e me diga nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Eu vejo tudo e agradeço profundamente pelo apoio. Margie me ajudou a recolher o que ainda podia ser salvo do gramado. Ela tem 73 anos, é contadora forense aposentada, afiada como um bisturi cirúrgico, e foi amiga do meu pai por 20 anos. Ela repetia baixinho que aquilo não estava certo enquanto recolhíamos álbuns de fotos encharcados. Ela disse que meu pai jamais faria isso comigo, e ela estava certa. Meu pai havia falado muitas vezes sobre o testamento, especialmente depois do primeiro ataque cardíaco no ano passado.
Ele sempre dizia a mesma coisa, que tudo seria dividido de forma justa, partes iguais entre mim e o fundo de pensão dos funcionários da empresa, enquanto dona. Will e Verônica ficariam com a casa na Flórida e $100.000 para cada um, porque justiça é justiça. Mas Will tinha outros planos. Enquanto carregávamos meus pertences arruinados para dentro do antigo Buick de Margie e a senhora Patterson, a vizinha do lado, finalmente criou coragem para se aproximar. Ela olhava nervosamente para casa o tempo todo, como se Will pudesse surgir a qualquer segundo. Ela sussurrou meu nome e disse que não quis falar nada no funeral, mas que meu pai estava muito perturbado na semana anterior à sua morte. Contou que ele tinha ido até a casa dela para pedir emprestado o telefone, dizendo que não confiava mais no próprio aparelho, porque achava que alguém estava escutando. Naquela noite, dormindo no sofá de Margie com uma bolsa de gelo no rosto, eu não conseguia parar de pensar nas últimas semanas do meu pai. Ele vinha agindo de forma estranha, reservada, quase paranoica, e eu tinha atribuído isso aos remédios do coração, mas e se fosse outra coisa? Às 3 da manhã acordei com o som de vidro quebrando, alguém estava tentando entrar na casa de Margie. Ligamos para o número de emergência 911 e nos escondemos no quarto dela, segurando o taco de beisebol do falecido marido. Quando a polícia chegou, quem quer que fosse já tinha ido embora, mas deixou uma mensagem pichada na porta da garagem de Margie dizendo para pararmos de cavar ou, da próxima vez, eles entrariam. Will apareceu na manhã seguinte exibindo uma falsa preocupação e fingindo mal ouvir sobre ameaças. Disse que tinha ouvido falar de problemas na noite anterior, encostando no batente da porta de Margie como se também fosse dono dali, comentando que o bairro estava ficando perigoso e que talvez fosse melhor eu pensar em me mudar para um lugar mais seguro, quem sabe até outro estado. Margie não aceitou aquilo e chamou Will pelo nome completo, William Henderson, usando cada sílaba como uma arma. Disse que o conhecia desde que ele tinha 16 anos e roubava dinheiro da bolsa da própria mãe, que ele não a assustava e que saísse da propriedade antes que ela mostrasse o que aquela velha senhora carregava na bolsa. Ela deu um tapinha significativo na bolsa, e Will realmente deu um passo para trás. Depois que ele foi embora, Margie abriu o laptop e me disse que tinha feito a contabilidade da empresa do meu pai por 15 anos antes de se aposentar e que ainda tinha os códigos de acesso, porque meu pai nunca foi bom em trocar senhas. Ela disse que queria ver o que Will andava fazendo. O que encontramos fez meu sangue gelar. Nos últimos 5 anos, Will vinha drenando a empresa por meio de faturas falsas, empresas de fachada e funcionários fantasmas, tendo roubado quase $500 mil somente no último ano. Os padrões eram inteligentes e quase invisíveis, a menos que se soubesse exatamente o que procurar, e Margie sabia. Ela disse que aquilo era território de crime federal, envolvendo fraude eletrônica, sonegação fiscal e tudo mais, mas havia algo ainda pior. Ela abriu outra tela e mostrou que os saques começaram a ficar maiores cerca de 6 meses antes, exatamente quando os problemas cardíacos do meu pai se agravaram. Eu me lembrei de que a medicação dele tinha sido alterada 3 vezes em 6 meses, e que a cada mudança ele piorava em vez de melhorar. O médico não conseguia entender porque o tratamento não estava funcionando como esperado. Margie apresentou uma teoria que me gelou até os ossos, sugerindo que alguém poderia estar adulterando os remédios, algo que ela já tinha visto antes em seus tempos de contabilidade forense, familiares apressando heranças ao manipular prescrições médicas. Foi então que me lembrei das últimas palavras lúcidas do meu pai no hospital, quando ele me disse para verificar o cofre no porão, atrás do aquecedor de água, usando o aniversário da minha mãe, palavras que soaram urgentes antes de a morfina fazer efeito e ele nunca mais acordar. Precisávamos entrar naquela casa. Will e Verônica tinham trocado as fechaduras, mas não sabiam da janela do porão que meu pai nunca consertou direito, a mesma pela qual eu costumava entrar escondida no ensino médio. Às 2 da manhã, vestidas de preto como ladras de filme, Margie e eu atravessamos o quintal. Ela sussurrou que não acreditava que estava cometendo invasão de domicílio naquela idade enquanto segurava a lanterna e eu forçava a janela, acrescentando que tecnicamente, aquela ainda era minha casa até a conclusão do inventário. O porão tinha cheiro da loção Old Spice do meu pai e de serragem da oficina. Atrás do aquecedor de água, escondido por um painel falso que eu nunca tinha notado, estava o cofre. Usei o aniversário da minha mãe e ele abriu na primeira tentativa. Dentro havia 3 coisas que mudaram tudo. O testamento verdadeiro do meu pai, devidamente autenticado e datado de apenas 1 mês antes. Uma pasta grossa cheia de provas documentando o desvio de dinheiro cometido por Will. E uma carta escrita pela mão trêmula do meu pai.
Ele escreveu que se eu estivesse lendo aquilo, então suas suspeitas estavam corretas. Que vinha se sentindo pior desde que Will passou a cuidar de sua medicação após o último ataque cardíaco. Que tinha documentado tudo e que a auditoria forense da empresa estava naquela pasta, explicando que Will não sabia que ele havia contratado uma empresa externa. Pediu desculpas por não ter contado antes. Disse que Will monitorava suas ligações, e pediu que eu confiasse em Margie e em Gary Garrison, implorando para que eu não deixasse que eles vencessem, finalizando com todo o seu amor. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia, percebendo que Will vinha envenenando meu pai lentamente com cuidado, fazendo tudo parecer um declínio natural. Então pensei em Verônica e puxei outra pasta do cofre, esta mais antiga, contendo recortes de jornais amarelados pelo tempo. Meu Deus, Margie murmurou ao ler por cima do meu ombro. O primeiro marido de Verônica morreu de problemas cardíacos, o segundo de insuficiência renal e o terceiro de um derrame cerebral, todos dentro de 3 anos de casamento, e todos deixaram tudo para ela. Meu pai foi o marido número 4. Fotografamos absolutamente tudo, e então Margie percebeu mais uma coisa: o computador de Will ainda estava conectado no andar de cima. Ela sugeriu que dessemos uma olhada rápida e subimos as escadas em silêncio. A casa parecia errada sem meu pai, como se até as paredes soubessem que algo terrível tinha acontecido ali. O e-mail de Will era um verdadeiro tesouro de comportamento criminoso estúpido, com mensagens para Verônica dizendo que o velho tomava os remédios como um relógio, que tinha colocado dose dupla no café naquela manhã, que era para transferir mais 50 mil antes da auditoria e que Donna estava começando a desconfiar, então precisavam agir mais rápido. Mas o pior de tudo era uma mensagem de 3 semanas antes, dizendo que se não conseguissem fazer Donna assinar, teriam de lidar comigo da forma como haviam discutido. Lidar comigo do mesmo jeito que lidaram com meu pai. Se você ainda está comigo, por favor curta este vídeo e se inscreva para mais histórias. Seu apoio significa tudo. Na manhã seguinte levamos tudo até Gary Garrison. O advogado do meu pai havia 30 anos. Ele tinha um escritório acima da velha loja de ferragens no centro da cidade, todo revestido de madeira e cheio de livros de direito que provavelmente não eram abertos desde a administração Clinton. Gary tinha 72 anos e dizia estar semi-retirado, mas sua mente continuava afiada como sempre. Ele exclamou que sabia, batendo a mão na mesa com tanta força que o café chegou a pular. Disse que meu pai tinha ido procurá-lo 6 semanas antes, apavorado, dizendo que Will estava tramando algo, mas que precisava de provas. Gary contou que havia dito a ele para ter cuidado e documentar tudo, e seu rosto caiu ao admitir que deveria ter feito mais. Gary ainda tinha contatos por toda parte, juízes, promotores federais e investigadores do Serviço de Receita que lhe deviam favores. Ele disse que aquilo era grande, explicou que Will não tinha roubado apenas da empresa, mas também do fundo de pensão dos funcionários, o que era crime federal, e que, se conseguíssemos provar que ele estava envenenando meu pai, a situação ficaria ainda mais grave. Foi nesse momento que a detetive Riley entrou na sala. Ela era tudo o que se esperaria de uma policial na casa dos 40 anos, dura como aço, com olhos que já tinham visto demais, mas que ainda carregavam compaixão. Ela disse que o Sr. Garrison havia ligado, apertou minha mão e contou que a mãe dela tinha passado por algo semelhante. Um cuidador que a envenenava lentamente por causa da herança, e que por isso ela levava esses casos para o lado pessoal. Riley vinha investigando Verônica havia meses, explicou que ela tinha surgido no radar depois do marido número 3, quando as seguradoras começaram a fazer perguntas. Disse que Verônica era inteligente, que sempre mudava de estado e esperava alguns anos entre um casamento e outro, e que meu pai deveria ser o plano de aposentadoria dela. Passamos a semana seguinte montando o caso. Margie fez sua mágica com os registros financeiros, encontrando rastros que Will achava ter escondido. Gary preparou as petições legais que congelariam o espólio e impediriam qualquer transferência de bens. Riley conseguiu mandados para registros telefônicos, extratos bancários e, o mais importante, os frascos dos medicamentos do meu pai. Os comprimidos testaram positivo para 3 vezes a quantidade prescrita de digoxina. Riley nos explicou que naquela dosagem, os sintomas seriam exatamente os que meu pai apresentou, lentos o suficiente para parecerem naturais, mas rápidos o bastante para matar em poucos meses. Ainda assim, precisávamos de mais, precisávamos que Will confessasse. Foi então que me lembrei de algo sobre meu meio-irmão. O ego dele era maior que o cérebro. Ele sempre precisava se gabar, precisava ser o homem mais inteligente da sala, e se eu me fizesse de quebrada, se deixasse ele acreditar que tinha vencido, talvez ficasse descuidado. Eu disse ao grupo que precisava ligar para ele e dizer que estava pronta para assinar. Margie ficou preocupada e disse que ele era perigoso. Eu respondi que sabia, mas que ele também era ganancioso, e a ganância tornava as pessoas estúpidas.
A ligação foi difícil, eu precisei chorar, o que não foi complicado depois de tudo o que tinha acontecido. Precisei soar derrotada, destruída. Eu disse que era dona, que ele tinha vencido, que eu não aguentava mais e que assinaria o que ele quisesse, pedindo apenas que me devolvesse a caixa de joias da minha mãe. Eu conseguia ouvir o sorriso dele pelo telefone quando respondeu que finalmente eu tinha criado juízo. Disse que estava se sentindo generoso, que eu assinaria tudo e ele me daria $20.000 como oferta final. Eu aceitei em um sussurro. Ele perguntou quando, e eu respondi que no dia seguinte, no escritório do meu pai na empresa, dizendo para ele levar quem quisesse como testemunha, porque eu queria que tudo fosse legal e definitivo. Depois que desliguei, Gary sorriu pela primeira vez naquela semana e disse que se ele queria testemunhas, nós daríamos testemunhas. Ele perguntou à detetive Riley quão rápido ela conseguiria um mandado para dispositivos de gravação. Na manhã seguinte, liguei para Will novamente e, interpretando a meia-irmã quebrada com perfeição, deixei minha voz falhar enquanto falava, embora as lágrimas fossem reais, apenas não pelo motivo que ele imaginava. Eu disse que tinha pensado em algo, que meu pai tinha mencionado outra conta algumas semanas antes de morrer, algo sobre o seguro de vida da minha mãe que nunca tinha sido resgatado, e que eu não queria confusão, mas que se houvesse mais dinheiro em algum lugar, talvez pudéssemos negociar um acordo melhor. Eu praticamente conseguia ver os cifrões nos olhos dele quando perguntou sobre outra conta e quanto tinha nela. Eu disse que não sabia, apenas que meu pai tinha falado de um cofre bancário no First National, dizendo que minha mãe tinha aberto antes de morrer. Talvez $100.000, talvez mais. Will mordeu a isca como um peixe faminto. Ele disse que eu não ousasse mentir para ele, e eu respondi que não estava mentindo, que apenas precisava de dinheiro suficiente para recomeçar, para ir embora e deixar tudo aquilo para trás. Ele acreditou porque quis acreditar. A ganância é curiosa assim, ela transforma pessoas inteligentes em tolas e pessoas tolas em perigosas. Naquela tarde, Will apareceu na casa com a namorada dele, Tiffany. Ela tinha 25 anos, era loira e possuía aquele tipo específico de risadinha aguda capaz de descascar tinta. Ela achava que Will era rico, porque ele vinha gastando dinheiro roubado com ela como se fosse água, comprando bolsas de grife, joias e viagens para Las Vegas. Tiffany se pendurava no braço dele chamando-o de Willie Bear, o que fez até Verônica revirar os olhos. Tiffany gritou animada que Willie Bear disse que eles iam comprar um iate e que ela já tinha escolhido o nome, admirando-se no espelho do corredor. Em seu mundo de fantasia, Margie, que estava ali me ajudando a embalar as poucas coisas que ainda restavam, não resistiu e comentou que talvez fosse melhor escolher um nome mais curto, porque nomes de barcos são cobrados por letra. Tiffany piscou confusa e perguntou se isso era verdade, e Margie respondeu com toda seriedade que sim, explicando que o falecido marido dela tinha um barco chamado Bob. Enquanto Tiffany tentava decidir se Margie estava brincando, Will revirou a casa inteira em busca de informações sobre a conta misteriosa. Ele transformou o escritório do meu pai em um campo de batalha, jogando papéis para todos os lados e até arrancando tábuas do chão em seu desespero. Finalmente, agarrou meu braço com força suficiente para deixar hematomas e exigiu saber onde estava aquilo. Eu disse que não sabia exatamente, que meu pai tomava muitos remédios e só falava sobre o banco First National e o aniversário da minha mãe. Talvez o cofre bancário estivesse no nome dela. Os olhos de Will brilharam imediatamente porque contas no nome da minha mãe não apareceriam nos documentos do inventário do meu pai. Ele pegou o telefone na hora e começou a ligar para seus contatos bancários, tentando rastrear qualquer conta aberta com o sobrenome de solteira da minha mãe. Enquanto isso, a detetive Riley avançava com o caso. Os dispositivos de gravação que tínhamos instalado estavam captando tudo, Will e Verônica discutindo quanto de digoxina dar ao meu pai, os planos de vender a empresa para um concorrente por metade do valor real, e até o plano de contingência para lidar comigo caso eu não cooperasse. Riley nos disse naquela noite que já havia provas suficientes, mas que queria todos os envolvidos, porque existia outra pessoa, alguém do hospital, que vinha fornecendo a medicação extra e se aguíssemos cedo demais, essa pessoa poderia escapar. Gary também trouxe sua própria surpresa. Ele disse que tinha investigado o suposto notário que teria testemunhado o testamento fraudulento e que o homem tinha morrido em um acidente de carro 2 semanas antes, algo muito conveniente, exceto pelo fato de que Gary encontrou a secretária dele, que afirmou que ele esteve em Miami durante toda aquela semana e não poderia ter autenticado nada na Pensilvânia. As peças estavam finalmente se encaixando. A reunião marcada para o dia seguinte no escritório do meu pai seria a nossa chance de registrar tudo. Riley teria agentes disfarçados no local, eu estaria usando um gravador oculto, e tudo o que eu precisava fazer era fazer o Will falar. Margie apertou minha mão e perguntou se eu tinha certeza de que estava pronta, lembrando que eu já tinha passado por tanta coisa.
Eu pensei no meu pai morrendo lentamente enquanto o próprio enteado o envenenava, pensei no meu bebê e no estresse que talvez tivesse contribuído para o aborto espontâneo, e pensei em todas as famílias que Verônica havia destruído antes da nossa. Eu disse que estava pronta. Eles queriam que eu escolhesse como pagar, e no dia seguinte aprenderiam o verdadeiro preço do que tinham feito. Na manhã da reunião, vomitei 2 vezes de nervoso. Margie segurou meu cabelo e me lembrou de que eu era filha do meu pai, que ele construiu aquela empresa do nada, e que eu tinha a força dele, enquanto Will só tinha dinheiro roubado e uma tintura de cabelo ruim. Ela não estava errada sobre a tintura. Will começou a ficar grisalho aos 35 anos e vinha lutando contra isso com tinta de caixa desde então, e sob as luzes fluorescentes do escritório do meu pai naquele dia, o cabelo dele parecia especialmente alaranjado. O escritório ainda tinha o cheiro da colônia do meu pai, e a caneca de café dele estava sobre a mesa, ainda pela metade, do último dia de trabalho. Will já tinha se instalado na cadeira do meu pai, com os pés sobre a mesa como se fosse o dono de tudo. Tiffany tirava selfies diante da parede de prêmios do meu pai, fazendo biquinho para a câmera. Will disse para acabarmos logo com aquilo e empurrou os papéis pela mesa, mandando que eu assinasse ali, ali e ali, dizendo que então eu receberia o dinheiro e desapareceria. O notário dele estava presente, um sujeito de aparência viscosa chamado Vincent, que suava apesar do ar-condicionado, e eu o reconheci das fotos de vigilância que Riley havia me mostrado, um falsificador condenado 3 vezes, atualmente em liberdade condicional. Antes de assinar, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia, que precisava entender exatamente o que estava assinando, porque meu pai sempre dizia para ler tudo. Will revirou os olhos e disse que era simples, que eu abriria mão de qualquer direito sobre o espólio, a empresa e tudo mais, e em troca receberia $20.000, e nunca mais precisaríamos nos ver. Eu perguntei sobre os funcionários da empresa, lembrando que meu pai tinha acordos de participação nos lucros com eles. Will riu e disse que isso não era mais problema dele, que a empresa seria vendida no dia seguinte para Fitzgerald Industries por $3 milhões, embora pudesse ter rendido 10 milhões se eles esperassem, mas que ele queria aquilo encerrado. Ali estava a primeira admissão, e o gravador estava captando absolutamente tudo. Verônica entrou em seguida, carregando uma garrafa de champanhe para depois, dizendo com um sorriso que não chegava aos olhos que aquilo era para comemorar. Ela me olhou com uma preocupação falsa e perguntou como eu estava me recuperando, comentando que aquele aborto espontâneo devia ter sido muito traumático e que o estresse podia causar esse tipo de coisa, acrescentando que talvez, se eu não tivesse brigado tanto por causa do testamento, nada disso teria acontecido. Eu quis jogar alguma coisa nela, mas em vez disso perguntei há quanto tempo ela e Will vinham planejando tudo aquilo. Ela riu com aquele som tilintante que provavelmente tinha encantado meu pai no início e respondeu perguntando que planejamento era aquele, dizendo que estavam apenas seguindo os desejos do meu pai. Eu peguei o telefone fingindo checar algo e disse que tinha encontrado alguns e-mails interessantes entre os dois, falando sobre como lidar com o velho, datados do ano anterior. O rosto de Will voltou a ficar roxo e ele gritou que eu tinha invadido o e-mail dele, o que era ilegal. Eu respondi que não, que ele tinha deixado o computador conectado quando me expulsou de casa, e que isso não era crime, era burrice. Tiffany parecia completamente confusa e perguntou o que aquilo significava, chamando-o de Willie Bear. Will tentou acalmá-la, dizendo que não era nada e mandando que eu apenas assinasse os papéis. Eu peguei a caneta, mas parei e fiz mais uma pergunta, querendo saber de que meu pai realmente tinha morrido. Verônica respondeu rápido demais, dizendo que tinha sido insuficiência cardíaca e perguntando se eu não sabia disso. Eu disse que insuficiência cardíaca não tinha nada a ver com a dose tripla de digoxina que eles colocavam no café dele todas as manhãs. A sala ficou em silêncio até Tiffany parou de tirar selfies. Will se levantou devagar e disse que eu não sabia do que estava falando. Eu perguntei se não sabia mesmo, repetindo as palavras do próprio Will em um e-mail para Verônica, dizendo que o velho tomava os remédios como um relógio e que tinha colocado dose dupla no café naquela manhã, mensagem datada de 3 dias antes da morte do meu pai. Vincent, o falso notário, começou a se aproximar da porta, mas eu continuei dizendo que Will tinha matado meu pai lentamente com cuidado, assim como Verônica tinha matado os 3 maridos anteriores. A máscara de Verônica finalmente caiu e ela disse friamente que eu não podia provar nada. Eu respondi que podia, que os comprimidos tinham dado positivo, que o testamento verdadeiro estava com o advogado de verdade do meu pai e que o homem que supostamente tinha testemunhado o testamento falso estava em Miami naquela semana. Will se lançou por cima da mesa em minha direção, mas dessa vez eu estava preparada, dei um passo para o lado e ele se chocou contra o arquivo metálico. Tiffany gritou chamando-o de Willie Bear e perguntando o que estava acontecendo.
dizendo que ele tinha afirmado que herdaria tudo e que eram ricos. Will tentou dizer que eles eram ricos e que eu estava mentindo, mas eu gritei que ele não era rico, era um ladrão e um assassino, e que estava prestes a ser preso. Nesse momento, a porta se abriu e a detetive Riley entrou com 6 agentes federais e poder de fogo suficiente para parar um pequeno exército. Ela anunciou a prisão de William Henderson e Veronica Henderson pelos crimes de homicídio, desvio de dinheiro, fraude eletrônica e cerca de mais 15 acusações, dizendo que o restante seria discutido na delegacia. Will tentou fugir, empurrou Riley e conseguiu correr apenas cerca de 1 metro antes de um agente federal derrubá-lo em cima do ficus favorito do meu pai, espalhando terra por todo lado. Tiffany gritou. Vincent tentou escapar pela janela, mas ficou entalado na metade, enquanto Will gritava que aquilo era uma armadilha e que eu tinha armado tudo, cuspindo terra do vaso. Riley respondeu enquanto o algemava que eu apenas tinha deixado ele contar a verdade pela primeira vez na vida. Verônica foi mais esperta, não tentou fugir, em vez disso tentou destruir provas, pegando o telefone para apagar mensagens, mas Margie, com 73 anos e aparentemente inofensiva, acertou o telefone com a bolsa, derrubando-o no chão. Verônica gritou que aquilo era agressão, e Margie respondeu docemente que era velha e confusa e que achou que o aparelho fosse uma arma. Tiffany, enquanto isso, estava tendo um colapso completo, gritando para Will que ele tinha dito que era rico, que possuía uma empresa, que eles iriam para Paris, que ela já tinha contado tudo aos seguidores. Will tentou dizer que podia explicar, mas Tiffany berrou que tinha largado o emprego no salão por causa dele, que tinha dito a todos que estava namorando um milionário e que aquilo era humilhante, afirmando que a mãe dela estava certa sobre ele, e então começou a bater nele com a bolsa de grife que ele tinha comprado com dinheiro roubado. Os agentes federais deixaram aquilo acontecer por alguns segundos antes de afastá-la enquanto arrastavam Will para fora. Ele ainda tentou uma última defesa desesperada, dizendo que eu tinha atacado primeiro no consultório médico e que ele só estava se defendendo. Riley pegou o telefone e mostrou as imagens de segurança do consultório da ginecologista, perguntando se ele se referia ao vídeo em que agredia uma mulher em recuperação de cirurgia, diante de 6 testemunhas. O rosto de Will passou do roxo para o branco, enquanto Vincent, ainda preso na janela, começou a chorar. Os funcionários tinham se reunido do lado de fora do escritório do meu pai, atraídos pela confusão, e quando viram Will algemado, alguns começaram a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Margaret, da contabilidade, chegou a aplaudir. Tom, o encarregado da obra do meu pai havia 20 anos, perguntou se aquilo era verdade e se Will realmente tinha matado o Sr. Underwood. Eu confirmei com a cabeça, e Tom precisou ser contido fisicamente para não avançar em Will, dizendo que aquele homem tinha lhe dado uma chance quando ninguém mais deu, que tinha pago o tratamento de câncer da filha dele. Foi naquele momento que eu percebi quantas vidas meu pai tinha tocado, enquanto história após história começava a surgir. Faculdades pagas, contas médicas quitadas, segundas chances concedidas, e Will tinha planejado destruir tudo isso por 3 milhões rápidos. O julgamento foi um verdadeiro circo. Will tentou 3 advogados diferentes, e cada um desistiu quando percebeu a quantidade esmagadora de provas contra ele. Só os crimes financeiros já seriam suficientes para colocá-lo atrás das grades por 20 anos. A acusação de homicídio, porém, era outra história. O promotor apresentou o caso de forma impecável, explicando que Will vinha roubando da empresa havia 5 anos, mas que quando meu pai começou a desconfiar, ele precisou de uma solução permanente, e foi aí que entrou Verônica, que já tinha percorrido esse caminho antes. O promotor anunciou ao tribunal que a madrasta do réu possuía um histórico extremamente interessante envolvendo maridos e problemas cardíacos. Ele exibiu um quadro detalhado. Marido número 1, Robert Miles, morto por ataque cardíaco após 2 anos de casamento, deixando $500 mil. Marido número 2, Anthony Garret, falecido por insuficiência renal após 3 anos, deixando $1.200.000. Marido número 3, Peter Kolinski, morto por um derrame cerebral após 18 meses, deixando $2 milhões. E então a vítima número 4, Douglas Underwood, patrimônio líquido estimado em aproximadamente $10 milhões, causa da morte, envenenamento por digitálicos administrado ao longo de 6 meses. O tribunal ficou em choque. Tiffany, que havia sido intimada a depor, subiu ao banco das testemunhas vestida de forma mais adequada a uma boate do que a um tribunal, e seu depoimento foi devastador sem que ela sequer percebesse. Ela disse, enquanto examinava as unhas, que Will lhe contou que o padrasto estava morrendo de qualquer maneira, que eles apenas estavam ajudando para que ele não sofresse, que aquilo era misericórdia, e que ele também disse que eles ficariam com $10 milhões, então ela não fez perguntas, acrescentando que seu último namorado dizia que ela fazia perguntas demais.
A expressão de Will durante aquele depoimento era algo impressionante, e cada vez que Tiffany abria a boca, o advogado dele parecia querer se esconder debaixo da mesa. Mas a verdadeira bomba veio quando as autoridades descobriram o depósito alugado de Verônica. Ela guardava troféus, objetos de cada marido morto, alianças, relógios, e de forma ainda mais perturbadora, registros médicos que mostravam que ela havia pesquisado profundamente as condições de saúde deles antes de se casar. Ela mirava especificamente homens com problemas cardíacos, porque os medicamentos eram mais fáceis de manipular. Os prontuários médicos do meu pai também estavam lá, anotados com a caligrafia dela, indicando aumento da dose às terças-feiras, troca dos comprimidos às quintas-feiras e aumento final na semana seguinte. Ela tinha planejado a morte dele até o dia exato. Então Gary subiu ao banco das testemunhas com o testamento verdadeiro do meu pai e a carta que ele havia deixado para mim. O juiz precisou decretar um recesso quando leu o trecho em que meu pai dizia saber que estava sendo envenenado, mas que precisava reunir provas suficientes para me proteger. Gary disse com a voz embargada que meu pai morreu buscando justiça para a própria filha, que ele sabia o que estavam fazendo, mas também sabia que se agisse cedo demais, eles encontrariam outra forma de me machucar, por isso suportou, reuniu provas e morreu como um herói. O encarregado da obra da empresa do meu pai testemunhou sobre o fundo de pensão dos funcionários que Will vinha saqueando, dizendo que o Sr. Underwood tinha prometido aquele dinheiro para a aposentadoria deles e que alguns trabalhavam ali havia 30 anos, e que Will Henderson estava roubando o futuro de todos. Durante o julgamento, outras 3 famílias se apresentaram, dizendo que sempre suspeitaram de Verônica nas mortes de seus entes queridos, mas nunca tiveram provas, e um padrão claro surgiu. Ela encontrava viúvos ricos com problemas de saúde, casava-se rapidamente e eles morriam em até 3 anos, sempre por causas naturais e sempre deixando tudo para ela. Um dos filhos dessas vítimas testemunhou dizendo que ela matou seu pai e que, embora não pudesse provar antes, agora sabia que estava certo. As dívidas de jogo de Will também vieram à tona, revelando que ele devia quase $1 milhão a pessoas extremamente perigosas, o que explicava por que ele estava tão desesperado para vender a empresa rapidamente. A promotoria apresentou mensagens de texto de alguém chamado Big Ed, prometendo quebrar as pernas de Will se ele não pagasse o que devia. O promotor concluiu dizendo que William Henderson não apenas roubou uma empresa, não apenas assassinou um homem bom, mas traiu um pai que o criou, destruiu uma família e tentou roubar o futuro de funcionários honestos, tudo movido pela ganância. O júri deliberou por exatamente 43 minutos e o declarou culpado de todas as acusações. Will recebeu 25 anos pelas condenações federais, mais prisão perpétua pelo assassinato, e quando o veredito foi lido, ele chegou a desmaiar, precisando ser retirado do tribunal em uma maca. Tiffany, assistindo da galeria, levantou-se e anunciou em voz alta que definitivamente escreveria um livro sobre tudo aquilo. Eu namorei um assassino, alguém deveria ligar para a Netflix. Verônica foi condenada a 30 anos de prisão mais prisão perpétua por múltiplos homicídios, e quando a sentença foi lida ela não demonstrou nenhuma emoção, apenas sorriu aquele sorriso frio e disse que iria recorrer, embora todos soubessem que ela não venceria. Vincent, o falso tabelião, recebeu 5 anos por fraude e imediatamente se ofereceu para testemunhar sobre todos os outros crimes em que Will havia envolvido. Descobriu-se que Will mantinha um negócio paralelo inteiro baseado em documentos falsificados, o que acrescentou mais 10 anos à sua pena. Mas justiça não era apenas punição, era também restauração. A empresa foi salva e sem os roubos de Will e com uma gestão adequada, acabou valendo ainda mais do que imaginávamos, algo em torno de $15 milhões. Os funcionários tiveram um fundo de pensão totalmente restaurado com juros e Margarete da contabilidade chorou na mesa por 1 hora inteira ao descobrir que ainda poderia se aposentar no ano seguinte. Meu pai havia deixado uma carta comigo sob a guarda de Gary, para ser aberta apenas depois do julgamento. Dentro havia uma chave e um endereço que eu não reconhecia. Gary explicou que meu pai havia preparado aquilo anos antes, porque sabia que Will tinha problemas e que Verônica era perigosa, e aquilo era a apólice de seguro dele. O endereço nos levou a outro cofre bancário, desta vez em um banco do outro lado da cidade. Dentro havia $2 milhões em títulos e um bilhete dizendo que era para os meus netos, que talvez ele não vivesse para conhecê-los, mas queria que soubessem que o avô os amava, que eu lhes contasse sobre a avó também, e que dissesse que eles vinham de pessoas fortes. Eu chorei por 1 hora inteira dentro daquele cofre. A detetive Riley recebeu uma condecoração e usou a visibilidade do caso para criar uma força-tarefa focada em abuso contra idosos e fraude de herança. O caso Underwood, como passou a ser chamado, tornou-se leitura obrigatória na academia de polícia.
Margie também teve seu momento de glória, quando a comunidade de contabilidade forense lhe concedeu um prêmio por seu trabalho ao desvendar testamentos e esquemas de desvio de dinheiro. Ela aceitou usando uma camiseta que dizia que senhoras idosas sabem tudo e recebeu uma ovação de pé. A melhor parte foi que a prisão para onde Will foi enviado tinha uma reputação específica, pois os detentos não toleravam homens que machucavam mulheres ou idosos, e Will havia feito as duas coisas. Os outros presos se certificaram de que ele entendesse diariamente o quanto isso era mal visto. 6 meses depois ele me escreveu uma carta implorando perdão, dizendo que Verônica o havia manipulado e que nunca quis que tudo fosse tão longe. Eu devolvi a carta sem abrir, com um bilhete dizendo o remetente desconhecido, não existe ninguém neste endereço. 6 meses após o julgamento, a Underwood Construction estava prosperando. Eu aprendi o negócio do meu pai desde a base, e descobri que tinha o mesmo instinto que ele. Conquistamos um contrato para construir um novo hospital infantil, algo com que meu pai sonhou por anos. Na manhã em que iniciamos a obra, eu fiquei no lugar onde ele teria ficado, usando o antigo capacete de segurança dele, e Tom, o encarregado, apertou meu ombro e disse que ele estaria muito orgulhoso. Também encontrei o amor no lugar mais inesperado. O Dr. Nathan Brooks tinha sido o médico de emergência que me atendeu na noite do aborto espontâneo e testemunhou no julgamento sobre meus ferimentos, tanto os da cirurgia quanto os causados pelo ataque de Will. Depois disso ele continuou entrando em contato para saber como eu estava me recuperando. Um café virou jantar, o jantar virou algo mais. Ele não era nada parecido com Will, era gentil onde Will era violento, honesto onde Will era enganoso. Quando contei que tinha medo de tentar engravidar novamente depois de tudo, ele me abraçou e disse que seria quando eu estivesse pronta ou nunca, se fosse isso que eu precisasse, e que ele estaria ali por mim, não pelo que eu pudesse oferecer. Nós nos casamos no cartório, com Margie e Gary como testemunhas, simples, honesto e real. No dia em que descobri que estava grávida novamente, fui até o túmulo do meu pai, era o aniversário dele, e levei a cerveja favorita dele e um pedaço do bolo de limão que ele amava. Nós conseguimos, pai, eu disse à lápide, nós vencemos. A empresa está segura, os funcionários estão amparados, e Will nunca vai sair, Verônica também não. O vento balançou as árvores e por um instante, eu poderia jurar que senti o cheiro da colônia dele. Estou grávida, pai, Nathan é um bom homem, você teria gostado dele, ele realmente lê contratos antes de assinar. Eu ri em meio às lágrimas e disse que Margie estava me ensinando contabilidade forense, que ela dizia que eu tinha talento natural, e que eu devia ter herdado isso dele também. Eu me virei para ir embora, mas voltei uma última vez e disse que eles acharam que eu era fraca, que pensaram que por eu estar de luto e ferida, eu simplesmente cederia e deixaria que vencessem. Toquei meu ventre ainda plano, onde uma nova vida crescia, onde a esperança morava, apesar de tudo que tentou destruí-la. Eles estavam errados. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moihead. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moihead, com todo o meu respeito.